Estamos de volta com o seu Cidade Esportes, o segundo bloco com muitas informações. Informações do São José, informações do basquetebol, do bicicross e do taekwondo. Bom, Antônio Marques, antes de nós entrarmos com relação ao São José, nós temos vários telespectadores. Aliás, o Gino Rezende e o Rodrigo me lembram o seguinte, tem que fazer uma lista aí, porque está aumentando a audiência do nosso programa. Eu não posso esquecer do Chagas Júnior, né, que tem acompanhado, Marinho Nogueira tem acompanhado em São José dos Campos, o pastor Toninho, o pastor Bonifácio, o pastor Marciano também tem acompanhado, os pastores acompanham. Sem contar a Tia Rô também acompanha, que trabalha na... Tem também o Flaviano, que é um grande mecânico lá, está sempre trabalhando para a gente aí. Tem também o Wagner, ali da Robarão, Comercial Wagner. Tem também o Jarrão, todos estão ligados aí, estão vendo a TV Cidade Jacareí, sempre está falando do programa para a gente. Isso que é importante, a audiência está aí, está sendo uma audiência muito boa na cidade. Eu acho que se fosse fazer uma convocação com relação à audiência, nós íamos encher 2 folhas de caderno. E só para encerrar também, eu quero abraçar um pessoal no Cidade Jardim, da banca de jornais do André. O André que falou, Luiz, você não está lembrando de mim, rapaz, mas a minha família tem acompanhado o seu programa. E outras pessoas também que nós gostamos muito, e lógico, o seu Cidade Esportes está aberto, até eu comentava com o próprio Rodrigo. O pessoal fala, por que o rugby não veio no programa ainda? O convite foi feito. Inclusive, o rugby treina aqui na prainha todos os finais de tarde. Um jogador, inclusive, foi convocado para a seleção brasileira. O rugby hoje, Jacareí, Antônio Marques, só para o torcedor ter uma noção, carrega essa bandeira para fora. Então, se você avaliar, os convites têm surgido. Se você deixar eu dar uma palavrinha aí, já foi convidado o Emílio Marques de Mesquita. Ah, o Emidinho, hein? Já falou para mim que a hora que só marcar horário com ele, vem dar uma entrevista para a gente, que é uma grande pessoa na cidade. Na cidade não, no Brasil inteiro, o Emílio Marques é conhecido. O Edilson, a gente já conversou com ele. Tem que ter muitas pessoas que nós já convidamos a trazer aqui no programa, ainda não acertou o horário e nem o dia que vai vir, mas terão muita surpresa ainda no programa. E algumas observações, o próprio Rodrigo me dizia aqui em off, é o seguinte, nós temos o rugby de Jacareí, é o sub-15, que teve um jogador para a seleção. E em São José dos Campos, o rugby primeiro mundo, vários jogadores convocados para a seleção principal. Exatamente. Então, quero abraçar o pessoal de São José dos Campos, que mais uma vez vem surpreendendo. São José dos Campos tem destacado, inclusive, nos jogos abertos, nos jogos regionais, e Jacareí crescendo. Ô Marcos, eu estou ensaiando para falar de São José, mas eu queria lembrar que esse mês de março, inclusive no último domingo de março agora, aconteceu aqui em Jacareí pela primeira vez uma das etapas do Campeonato Brasileiro de Bicicross. Olha, Marcos, eu estou vendo que a nossa agenda de esporte aqui é importante. O Pedro de Andrade, que já esteve por aqui, o bicicross também que tem sido destaque de Jacareí. Agora, a primeira etapa do Campeonato Brasileiro aqui, isso marca que o bicicross está forte mesmo em Jacareí, Antônio Marques? Marca, inclusive eu tenho sempre converso com o árbitro de bicicross, que é o Botan. O Botan também, ele sempre está aí trabalhando no bicicross, já deu entrevista para a gente aqui. E o bicicross está muito forte na cidade. A gente sente que a torcida também está chegando para ver o bicicross. É muito importante para a cidade. Agora, esse Botan aí, ele apita em Jacareí, também apita no Brasil inteiro. É um grande árbitro. Ele que acompanha a Cidade Esportes. Do bicicross, a gente parte para o taekwondo. O taekwondo de Jacareí, que é comandado pelo professor Afonso, conquistou há 2 semanas atrás várias medalhas. Aliás, uma taekwondista esteve no ano passado também aqui no programa. Aliás, o professor Afonso, que voluntariamente marca esse esporte na cidade. E quem sabe consegue medalhas de ouro agora nos Jogos Regionais, viu, Marcos? É importante você conseguir. É difícil conseguir medalha de ouro, mas você conseguir é importante para a cidade, e não só para a cidade, Luiz. Para a região do Vale do Paraíba, que é uma região muito rica em esporte. E recentemente, Antônio Marques, nós tivemos a apresentação das meninas do futsal, que estão retomando a temporada de 2012. É bom lembrar ao telespectador que o futsal de Jacareí, em janeiro, conquistou a Taça Vanguarda Feminino de Futsal, que aconteceu em São Sebastião. Isso mostra do trabalho que está sendo feito no futsal muito forte. E me parece, Antônio Marques, que novos reforços estão chegando. O futsal feminino que projetou Jacareí e que, com certeza, dentro do Campeonato Paulista, vai fazer um grande papel. Eu já tive a oportunidade de acompanhar o futsal de Jacareí feminino, inclusive num jogo lá em Santos, trabalhei na rádio aqui da cidade, trabalhei no jogo lá. Tem muitas jogadoras boas de futebol de salão aqui na cidade, hein?
de futsal, tem muitas. Chegando mais reforços, vai dar um time bom, um time grande, um time que vai brigar pelo título. Futebol de salão de Jacareí feminino, ele é muito forte, é muito bem trabalhado, tem que saber como é que vai fazer o time, mas que o time é forte, Esperamos aí os reforços que deverão chegar. E você falou no futsal, a gente não pode esquecer do Braz Lourenço. Braz Lourenço, batalhador. Como lembra, Braz Lourenço. Sabe quem é o Braz, O Braz Lourenço, só para você telespectador, quando a gente fala do Braz Lourenço, Chagas Júnior, nós lembramos do professor Chagas e Silva. Exatamente. Como diz o José Carlos Guedes, uma bandeira ilustre desse esporte aqui em Jacareí. Então o Braz, ele que é o diretor de futebol de salão do feminino e também do masculino. O masculino que também está retornando às suas atividades. Antônio Marques, o basquetebol de Jacareí tem 2 vitórias na Copa do Brasil da região sudeste, são 2 vitórias. 2 vitórias e uma derrota. Perdeu para o Palmeiras na semana passada. Aliás, o torcedor está perguntando para nós o seguinte: a TV Cidade, ela no primeiro jogo, em que teve aqui em Jacareí, contra São José do Rio Preto, 15 Piracicaba. Piracicaba. Foi Piracicaba. Contra o 15 Piracicaba, a TV Cidade esteve presente, você esteve ao meu lado, o Gino esteve, o Rodrigo esteve, a Bruna Quinzan, a Isabela não teve porque estava trabalhando naquele jogo. A TV Cidade fez uma cobertura sensacional. E para os internautas, tiveram a oportunidade de acompanhar naquela ocasião os lances da partida pelo Facebook, transmissão ao vivo, inédito. Exatamente. Mas, infelizmente, Marcos, o trabalho vai continuar, porque uma determinada TV é detentora dos direitos autorais de transmissão. Uma pena, né, Antônio Marcos? Uma pena, porque vai privar os torcedores de Jacareí de ver o time de basquete, que é um grande time. O time de basquete de Jacareí está um bom time, que joga agora no dia 4, aqui em Jacareí, contra o time de Mogi. Uma vitória do time do Jacareí contra o Mogi já vai dar um pulo na tabela de classificação. Depois tem mais uma partida contra o 15 lá em Piracicaba, outro jogo difícil. Então, o time de Jacareí está muito bem no basquete, tem jogadores bons, então vai privar a torcida aí de ver esse time jogar, hein? E um detalhe, só para você que gosta do basquetebol, nessa Copa Sudeste, fase de classificação da nossa região do estado de São Paulo, tem 4 times. 3 times garantem vaga para disputar a grande final no Rio Grande do Sul. Eu não me lembro a cidade agora. É lá sim que você vai ter as 3 melhores equipes, aí você vai campeões e os 3 primeiros da região Sudeste, da Centro-Oeste, do Sul. Aí você tem uma competição única lá no Sul e os 3 melhores terão vaga no novo Basquete Brasil. Só lembrando então que o jogo contra o Mogi, no dia 4 aqui em Jacareí, a torcida tem que comparecer lá no Trianão para poder prestigiar o time, que uma vitória do time do Jacareí vai ter lá 3 vitórias consecutivas, aliás, que perdeu aí para o último jogo, para o Palmeiras, mas mais uma vitória do time do Jacareí vai deixar ele muito bem na classificação, daí ele vai decidir lá em Piracicaba contra o 15, então a torcida tem que apoiar aqui para sair com uma vitória. E é um jogo de risco, né, porque Jacareí tem 2 vitórias, se perder uma, se perder a segunda, se complica na classificação. Complica, por isso que tem que vencer aqui, para ir para lá já um pouco tranquilo, não tranquilo de uma vez, mas um pouco. Porque uma vitória aqui vai deixar o time já com 3 vitórias, vai chegar bem na classificação. Então, por isso que nesse jogo aqui em Jacareí é o jogo chave. Eu estive conversando com o Alex, o Alex falou para mim, Marcos, esse jogo aqui em Jacareí é o jogo chave para nós. Se nós ganharmos esse jogo, é importante na classificação. E ele está certo, porque depende do resultado, dará problema para o Jacareí. Agora, pena que a TV Cidade não vai poder ir a Piracicaba. Vamos demonstrar o jogo, né? Porque se nós pudéssemos transmitir a partida via online, via internet, o torcedor poderia acompanhar. Eu acho que deve ser o jogo-chave mesmo. Antônio Marques, do basquetebol de Jacareí, vamos para o basquetebol de São José dos Campos. Poucos acreditavam, mas o São José conseguiu quebrar um tabu diante do Flamengo, lá na Gávea, vencendo pelo Novo Basquete Brasil. Esse time do São José é bom mesmo, Marcos? Porque para vencer o Flamengo tem que ser bom. Só pelo resultado de vencer o Flamengo lá, o time tem que ser bom. Se não for bom, não consegue uma vitória fora de casa, principalmente contra o Flamengo no Rio de Janeiro. Porque o time de basquete de São José, se for comparar com o time do Jacareí, está um pouquinho à frente. Sim, mas o investimento deles é maior também, né? Maior, o time tem alguns jogadores também lá que são diferentes, mas o time de basquete de São José dos Campos está brigando que venceu o Flamengo fora de casa. Sabe que o Flamengo tem uma torcida que ela invade o ginásio lá e não quer nem saber que o time vence. Conseguiu uma vitória lá. Então o time de São José está de parabéns, conseguiu um grande resultado e venceu o Flamengo. Agora esperamos que o Jacareí também, que é da nossa cidade aqui, dê uma subidinha aí e chegue perto.
É, e interessante que com essa vitória com o Flamengo, o São José se mantém nas 3 primeiras colocações do Novo Basquete Brasil, é muito importante. Bom, da bola ao cesto, Chuá, como dizia Chagas e Silva, hein? Que beleza, que saudade. Dona Odete, grande abraço. Também a Dona Odete acompanha Cidade Esporte. Dona Odete, gente boa. Marcos, o São José, há 4 rodadas anteriores, estava na UTI do futebol. Exatamente. Chegou Tarcísio Pugliese. O terceiro técnico do São José. E o São José conseguiu 3 vitórias consecutivas e depois perdeu mais uma outra partida com Tarcísio Pugliese. O time não está mais na zona do rebaixamento. Você acredita que o São José termine entre as 8 melhores equipes nessa primeira fase da competição e vá às oitavas de final? Olha, uns 10 dias atrás eu não acreditava, agora acredito, porque o São José, além de trazer o Tarcísio, trouxe mais 3 ou 4 jogadores para reforçar o time. Inclusive, jogadores aí que são bons jogadores, que entrou no time, mudou praticamente a estrutura do time do São José. Você viu que conseguiu uma vitória fora de casa. Jogando fora de casa, conseguiu virar o jogo, aos 40 minutos virou o jogo, segurando o resultado. Agora tem 2 jogos consecutivos no Martins Pereira. Tem que vencer os 2. Quero saber se é Santos, se é Palmeiras, se é Corinthians que vem lá. Tem que vencer os 2 jogos dentro de casa. Que domingo agora e vai jogar tudo dentro de casa. Domingo passou e na quarta-feira. Exatamente. Porque aquele detalhe, no futebol você sabe, você joga futebol, você joga futebol ainda. Também, né, você sabe, dentro de casa você não pode deixar o time levar os pontos. Se você tem que mandar. O Galo tem que cantar no seu terreiro. O São José não conseguiu uma vitória dentro de casa para esquecer. Ele tem 2 jogos dentro de casa, está aí a chance da Águia do Vale conseguir 6 pontos e dar um pulo aí grande na tabela de classificação e já chegar entre os 8. Porque 8 times vão para outra fase. Divide depois em 2 grupos de 4, onde o São José às vezes não consegue errar de ninguém. Mas agora tem que dar certo, né? Mas a decisão é dentro de casa, 2 jogos, o São José tem que conseguir as 2 vitórias, custe o que custar, vai ter que comer grama lá e conseguir. Eu acho interessante essa expressão, né? O Galo cantar no seu terreiro, é legal. Tem que cantar no seu terreiro. É interessante. Agora, tem um detalhe, Antônio Marques, o time do São José, quando conseguiu uma virada histórica contra o Atlético de Sorocaba, inclusive eu estive trabalhando nesse jogo, São José, quando jogou contra o Atlético de Sorocaba, nos 20 minutos iniciais do primeiro tempo, ficou recuado, fechado. Aliás, o Tarcísio Pugliese tem uma coisa interessante. Ele gosta de jogar os primeiros minutos de todas as partidas recuado. Não sei porquê. O Mano Menezes, né? Então, é o Mano Menezes, é um Parreira. Exatamente. Mas tá certo, o time que precisa de pontos, esperar o adversário para depois partir para cima, porque o São José, quando jogou assim, lá em Sorocaba contra o Atlético, virou o jogo, mas no primeiro tempo recuado levou o gol. Levou o gol, exatamente. Mas, segundo falam, a melhor defesa é o melhor ataque. Tá certo ou não? Não. Mas então tá errado o Tarcísio Pugliese. É o melhor ataque. Mas então o Tarcísio Pugliese tá errado. Não é que ele está errado, é que ele está começando a formar o time agora, ele está começando a botar o time São José para jogar agora. Esse parece que é o 3º ou 4º partido que ele está trabalhando como técnico. E ele está sem tempo também para treinar. Você vê que o melhor time, o melhor defesa e o melhor ataque, você vai pela base do Santos dos anos 60. O Santos tomava 3, fazia 4, 5. Certo? Então a melhor defesa é o melhor ataque. Agora, quando você não tem um ataque bom, daí você tem que fechar na defesa. É mesmo que acontece com o Corinthians. Agora o Corinthians está colocando o Adriano lá, que o Adriano é um grande jogador, pode decidir uma partida. Você já entrou já no campeonato? Só para dar um raciocínio do jeito que eu estou querendo dizer. Então, se você tem um grande ataque, você pode abrir um pouco a mão da defesa. Mas se você não tem, você tem que se fechar mesmo. É o que está acontecendo com o time do São José. O técnico está tentando segurar para depois ele abrir o time. Para concluir o programa de hoje, qual o melhor time do Paulistão? Jogando bola, se estiver jogando bola, para mim é o Santos. Mas jogando aquele, segurando o resultado, ganhando de 1-0, tal, é o Corinthians. Melhor técnico? Corinthians. Melhor jogador? Neymar, não tem condições, né? Muito bem, Antônio Marques, obrigado por ilustrar mais uma vez o programa. Grande abraço para você, mais uma vez aqui no Cidade Esporte. É muito bom vê-lo aqui. E o torcedor vibra nos seus comentários. Um abraço a você. Obrigado, Luiz. Obrigado aí também aos telespectadores da sua TV Cidade Jacareí, que está com a audiência arrebentando no Vale, hein? Bom, torcedor, eu quero abraçar você, quero abraçar o Paulo Augusto Santista, que também acompanha no Cidade Esporte. O seu Cidade Esporte, Antônio Marques, vai ficando por aqui. Mas volta na próxima semana. Um grande abraço e até lá.